14 de novembro de 2023. Esta é a terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus nesta terça-feira, nesta manhã. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar o texto do livro da sabedoria, no capítulo 2, versículos do 23 até o capítulo 3, versículo 9. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós hoje acompanhamos em comunhão com a igreja esse texto, este trecho do livro da sabedoria. Esse trecho do livro da sabedoria, ele é uma das opções de leitura para o dia de finados, a celebração dos mortos, como também as missas votivas para os defuntos. Por quê? Porque fala da morte e fala da esperança, né? Deus criou o homem para a imortalidade. É bem verdade que também está no catecismo da Igreja Católica que o homem, ele é um ser mortal na sua natureza. Mas Deus deu um presente para o ser humano. Esse presente nós chamamos teologicamente de dom préternatural, a imortalidade. Se nós olharmos lá o livro do Gênesis, né, no livro do Gênesis, lá nós percebemos que no jardim de Éden tinha duas árvores. Às vezes nós só salientamos ou exaltamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da proibição, a qual o homem comeu indevidamente. Mas existia no meio do jardim também uma outra árvore que é a chamada árvore da vida. Comendo desse fruto é que o homem, ele perpetuava na sua existência o dom da imortalidade. Então a imortalidade não é algo inato na natureza humana, ou seja, pertencente à natureza humana. Pelo contrário, o que é próprio da natureza humana é a mortalidade. Mas Deus tinha dado esse presente. Mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, porque o homem desobedecendo a Deus, o homem passou a morrer. Então, isso é uma informação muito importante para nós, para a reflexão dessa leitura de hoje, né? Não somente para o conhecimento teológico do que aconteceu sobre a queda do ser humano, né? Mas na nossa vida, tantas vezes quanto nós tomamos decisões ou damos passos sem nós estarmos em comunhão com Deus, nós padecemos, morremos. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, mas uma coisa eu vou te dizer, meu querido filho, minha querida filha. Quando tiver de dar passos, de tomar decisões, né? Quando tiver de se decidir por algo,
tão importante, você não sabe o que fazer, por onde ir, né, qual decisão tomar. Se coloque em oração, entre em oração. Nós precisamos ser pessoas mais orantes e pessoas de maior comunhão com Deus, né? Quando nós tomamos as nossas decisões sem Deus, nós batemos a cabeça, como diz popularmente, né? Nós batemos a cabeça. Foi o que aconteceu com o ser humano primitivo, né? Ouvindo a voz da serpente, atropelou tudo, desobedeceu a Deus e acabou fazendo com que a morte entrasse na vida, no gênero humano, né? Foi por inveja do diabo. E nós já somos acometidos das consequências do pecado original. Nós já nascemos em pecado, precisamos do batismo quando crianças. Ora, acontece que se nós continuamos a fazer o mesmo que Adão e Eva fez, fechar os ouvidos à voz de Deus, desobedecer a Deus e tentar fazer as coisas por conta própria, mesmo nós já nascendo em pecado original e nós já sabendo que a morte uma hora ou outra vai bater na nossa porta, nós podemos também atrair para nós muitos outros sofrimentos. Eu vou fazer uma pergunta, você responde para você. Você gosta de sofrer? Você quer sofrer? Ou você quer uma vida de realização, de alegria, de felicidade? Pois é, nós não queremos sofrer, mas às vezes nós não queremos pagar o preço e viver a condição para não sofrermos. Qual é a condição para não sofrermos? É não nos afastarmos de Deus. Ah, eu não quero sofrer. Tá, mas você está longe de Deus. Não tem como, você vai quebrar a cara, meu filho, minha filha. Volte para Deus. Volte para Deus. É a mesma coisa, vou dar um exemplo corriqueiro, tanta coisa podia ser exemplificada, né? Eu tenho problema é um exemplo, tá bom? Eu tenho problema de diabetes, por exemplo. Tá. E tem à minha frente um, um doce nobre, belíssimo, apetitoso. Tá. Você vai querer manter a sua saúde, o equilíbrio fisiológico? Então não coma. Tá. Ah, mas eu quero comer e manter o equilíbrio fisiológico e manter minha diabetes baixa. Meu filho, não dá. Você vai ter que escolher por uma coisa ou outra, né? Pode ser um outro exemplo, o contrário, por exemplo. Eu tenho pressão alta, um exemplo, tá? Tem pressão alta. Você tem na sua frente sei lá, uma bobaginha, um salgadinho, repleto de sódio e sal. Você ama aquilo, tá? Você quer comer aquilo e quer manter sua pressão normal? Não dá, você vai ter que escolher, você vai ter que pagar o preço. A mesma coisa na nossa vida. Você quer sofrer? Eu não quero. Se você não quer sofrer o sofrimento consequente ao pecado, mantenha-se próximo de Deus. Olha, minha gente, a vida humana ela já é constituída de desafios. Isso a gente não pode ter ilusão e dizer que não, né? Existem sofrimentos que Deus já dispôs à nossa vida para nos santificar, para nos elevar. Mas, às vezes, nós atraímos sofrimentos ainda maiores e outros sofrimentos consequentes aos nossos pecados. Pare de sofrer de maneira extra, né? No fundo, a linguagem que eu vou te dizer é essa. Pare de sofrer de maneira extra. O que quer dizer com isso, padre? O seu sofrimento, o sofrimento necessário para a sua vida já está reservado. Não fique longe de Deus para que você não sofra ainda mais e de maneira desnecessária. Ah, então viver o evangelho é uma ameaça? Não é uma ameaça, é uma escolha, né? É uma escolha. E essa escolha eu e você temos que fazer, tá? Que nós sejamos, meus queridos, como o texto hoje nos diz, estes justos de que fala o texto. Pessoas que estão lançadas nos braços de Deus, pessoas que rezam, pessoas que levam a sério a vida espiritual, pessoas que temem a Deus, né? Pessoas que não aceitam a iniquidade como algo normal, mas denunciam em si próprios o que é transgressor, né? Isso é ser justo, né? E a vida do justo está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá, né?
Nós precisamos crer nisso. Quando nós estamos em Deus, vivemos para Ele, nós estamos nas mãos dele. E quem está nas mãos de Deus, fique tranquilo. Simplesmente viva, você está protegido. Você tem um refúgio, um amparo seguro, que é Deus, né? E aí o texto ele vai fazer toda uma explanação, meus queridos, sobre a questão da morte, né? Para os insensatos, para os que não creem em Deus, a morte é um fim, a morte é uma destruição, a morte é algo questionável. Mas para aqueles que creem em Deus, a morte é uma simples transposição ou transição. Simples transição. Por quê? Porque aqueles que creem em Deus creem que existe uma vida abundante depois da morte. Você já deve ter perdido entes queridos, ou você que está escutando essa mensagem hoje pode ter até mesmo recentemente ter perdido alguém. Leve essa certeza no coração. A vida do justo está nas mãos de Deus. Quem crê em Jesus Cristo não pode se deixar abalar ou se deixar dominar pela morte. É claro que nós vivemos o luto quando nós perdemos alguém, né? Nós nos entristecemos. Isso é compreensível, isso acontece, com toda certeza. Claro, você perdeu o convívio de uma pessoa que você ama, mas aquilo não é o fim. Ou nós cremos na ressurreição final, ou nós não somos cristãos, né? Aquilo não é o fim. Nós vamos reencontrar. Pode demorar um pouquinho de tempo, mas nós vamos reencontrar. Então a tristeza não pode ser pela separação da morte, né? Por uma fé mal crida, né? Parece que a morte está levando alguém que eu nunca mais vou ver. Não, está levando alguém que eu verei logo mais. Tenhamos essa certeza, né? E olha, minha gente, é no momento da provação que a fé precisa ser vivida e testemunhada. Às vezes nós somos pessoas muito devotas, cheias de piedade, com muitas orações, participamos da igreja de maneira ativa, e aí passa uma situação como essa, perde um ente querido, a pessoa se abala na fé, a pessoa é, começa a balançar na fé. Cadê aquela pessoa forte na fé, na piedade, na devoção, na prática dos costumes da igreja? É na hora da provação que a gente tem que dar testemunho. E a maior provação de todas é a morte, é perder quem a gente ama. Então, nesses momentos, que nós possamos dar testemunho de fé da ressurreição final, né? Tem muita gente que dá contra-testemunho diante do episódio da morte. Creiamos no que fala o texto bíblico de hoje. Olha o versículo 7, que versículo bonito. No dia do seu julgamento, hão de brilhar correndo como centelhas no meio da palha. Olha que lindo. Nós vamos brilhar como centelhas que brilham, né? Diante do juízo de Deus, no dia do juízo de Deus. Então que essa palavra de hoje nos ajude, meus queridos, a nos entregarmos mais em Deus, a crermos mais em Deus e a crermos com testemunho, não somente com o falar, com palavras, mas crermos com testemunho. Deus, Ele é o refúgio seguro que nos ampara em todos os momentos. É o destino último desta viagem que nós fazemos nesta vida, e esse destino último nós desejamos ardentemente chegar. Então, permaneçamos em Deus. Desejo uma terça-feira abençoada para você, toda a sua família. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.